Aí, galera, voltei. Tô aqui hoje com meu cabelinho pra cima, né? Tô jogado pra cima. Cabelinho de quarentena. É cabelo de quarentena, gente. Então, peço, por favor, que vocês esqueçam meu cabelo, não reparem meu cabelo, mas prestem atenção no conteúdo, porque meu cabelo está assim exatamente pelo assunto que eu vou falar hoje. Pela coletividade. Estou pensando no coletivo, por isso meu individual, né? Meus cortes de cabelo não estão saindo. Porque eu não estou saindo de casa, olha aí, olha que maravilha. Por isso a gente vai falar muito hoje aqui sobre coletividade. Vamos lá para esse vlog nada a ver hoje aí, que tá lindo igual meu cabelo. E agora com você, o vlog nada a ver. Olá, pessoas queridas e politizadas dessa minha internet. Eu sou o Eric Ada e esse é mais um vlog nada a ver aqui no meu canal, pessoal. Hoje eu vou falar sobre um assunto assim bastante interessante, que é a questão da necessidade que a gente tem de pensar no coletivo. A gente tende, né, a querer que as coisas funcionem muito bem no coletivo, mas a gente quer, né, porque quer suprir as nossas necessidades individuais. E eu queria começar, na verdade, falando uma historinha bastante interessante para já ilustrar essa ideia que eu estou querendo passar para vocês. Pouco antes das eleições de 2018, um amigo meu, um grande amigo meu, que eu vou, né, poupar aqui a identidade dele, mas é daqui da minha cidade. A gente estava conversando sobre o porquê que ele queria votar em Bolsonaro, né? E eu, enfim, dizendo todos os motivos do porquê não seria interessante de votar nele, né? E ele, no meio da conversa, a gente até fugiu um pouco do que a gente estava conversando. Ele começou a falar sobre ações individuais que acabam afetando o coletivo, né? E aí ele dizia assim, porque lá na minha terra as pessoas não precisam de quebra-mola nas ruas, que as pessoas param, né, quando tem alguém atravessando. Muito provavelmente você já deve ter ouvido alguém falando esse tipo de coisa, né? Porque em tal cidade não tem nem semáforo, que as pessoas respeitam que outras passam, porque, enfim, as pessoas respeitam as pessoas no trânsito, não xingam, não brigam e tal. Perei caixinha de fósforo. Naquele momento eu até fiquei um pouco perdido, falei, mas eu não estou entendendo o que isso tem a ver, na verdade, com o nosso assunto aqui. Até ele mesmo tomou um susto com esse questionamento, né? Mas depois eu entendi a ideia dele, né? Porque assim, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas é que a ideia dele passa pelo momento que a gente estava passando, né? Em que o marketing eleitoral passava muito pela ideia de que a esquerda só quer saber de putaria, só quer saber de bagunça, de baderna, esse tipo de coisa, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas isso eu consegui entender com muito processo de reflexão, né? De por que ele puxou aquele assunto, por que ele fala aquilo, por que eu também falava aquilo. Porque várias pessoas fazem esse questionamento de as pessoas deveriam respeitar mais uns aos outros e tal. E esse questionamento, ele sempre cobra do outro, que o outro precisa ter aquela ação a respeito da gente. Tem uma frase bem interessante que eu não faço a mínima ideia de quem seja. Essa frase diz que você só será livre quando todo mundo for livre, ou seja, para que uma pessoa se sinta livre na sociedade, é importante que na sociedade todas as pessoas sejam livres. E eu vejo muito essas nossas ações individuais para com outras pessoas no sentido de revanchismo. Então, peraí, se ele fez, eu também quero fazer. Eu também posso fazer porque ele fez, né? E não no sentido de coletividade, no sentido de que mesmo que ele tenha feito, eu não vou fazer porque não vai fazer bem para o coletivo. E se aí, né, cada um começa a pensar dessa forma, o coletivo acaba saindo ganhando com isso. Diminuir essa quantidade de luz aqui, porque pesou, peraí. E nesse sentido, né, de revanchismo, de que eu preciso fazer porque o outro fez, na verdade ele perpassa muito pela ideia, né, do próprio sistema que a gente vive, o sistema capitalista, que eu já venho batendo aqui, né, a tecla. Na verdade esse vídeo acaba sendo uma continuação dos outros vídeos que eu venho fazendo, né, essa sequência aí, que acaba fazendo sentido junto com o outro. Eu tive ideia de fazer esse vídeo quando eu estava ouvindo o podcast da Michelle Obama, inclusive eu recomendo muito para quem fala inglês ou para quem mesmo está estudando inglês e querendo aprender, né, querendo se desenvolver. E é um podcast bastante interessante, a exclusividade do Spotify, então para você ouvir você tem que ter Spotify, né? E nesse episódio especificamente ela estava conversando com o marido dela, Barack Obama, né, e falando sobre como foi a construção da carreira política deles, quando eles se envolviam com a questão mais comunitária, né? Isso me trouxe assim muitas reflexões a respeito exatamente dessas ações, né?
E como esse sistema que a gente vive atualmente, o sistema capitalista, é um sistema que prega a questão do acúmulo, ele prega no que você tem, mas principalmente o que você tem esperança de ter. Então, para isso, ele utiliza como modelo pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que conseguiu acumular muito de uma forma ou de outra. Como eu já falei no outro vídeo, não tem como alguém ficar muito rico, não existe possibilidade de alguém ficar muito rico, milionário, bilionário, sem ser através do trabalho de outra pessoa, explorando o trabalho de outra pessoa. Então, outras pessoas que fazem você ficar rico. Não tem condições de você ficar rico trabalhando por conta própria, gente. Isso não existe. E aí esse sistema, ele prega principalmente a esperança de você ter muito dinheiro, a esperança de você acumular muito dinheiro. Na verdade, o que o sistema faz o acúmulo ele acaba sendo muito maior para quem já tem muito dinheiro, né? E acaba sendo menor para quem tem menos dinheiro. Então, claro que você tem muito dinheiro, muita riqueza acumulada para poucas pessoas, acaba sobrando, né, pouco para muitas pessoas. Como eu falei, o dinheiro ele é finito, né? Então, se você tem essa quantidade de dinheiro no mundo, mas uma pessoa só detém isso aqui, sobra isso aqui para muito mais gente. Então, essas pessoas precisam brigar por isso aqui. Pense numa casa em que você tem 10 pessoas e 5 balas, né? Se uma só pessoa pega 4 balas, você tem uma bala para dividir para 9 pessoas. Então, claro que cada um vai acabar brigando, né, pelo que é seu, vai acabar brigando pelo que você acha que merece ter, pela esperança de que um dia você pode ter 4 balas também. É assim que o sistema capitalista funciona. Então, nessa questão, quando a gente trata com revanchismo a ideia de que, olha só, se ele fez, eu também quero fazer, se ele fez individualmente, eu também preciso fazer porque ele fez, é muito mais essa noção de sobrevivência, a noção de que, se ele está fazendo e eu não estou fazendo, ele tá ganhando de mim, eu sou besta. Eu sou besta porque eu estou pensando no coletivo. Por quê? Porque a minha ação individual ela não vai alterar em nada. E isso, na verdade, é um pensamento, né? Esse pensamento de desesperança, que não adianta eu fazer nada, porque nada nunca vai mudar, porque as pessoas vão querer sempre defender o que é seu. Na verdade, esse é um pensamento que reforça o que o sistema capitalista prega, né? Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso. É um vídeo bem antigo aqui no canal, tem alguns meses já, e enfim... Foi um dos primeiros vídeos, vou deixar um card aqui em cima ou vou deixar na descrição. Enfim, onde eu falo exatamente sobre essa questão de como esse sentimento de desesperança é um sentimento que reforça essas políticas que a gente está vendo hoje. É um sentimento que reforça exatamente o que essa nova direita, que essa extrema direita que está aí pelo mundo, no Brasil, né, agora principalmente, né, um dos poucos países negacionistas, por exemplo, da pandemia. Por quê? Porque a pandemia, para que a gente consiga controlar, para que a gente consiga passar bem, ela exige que você tenha ações que pensem no coletivo. E isso vai totalmente de encontro ao que essa galera prega. Essa galera prega o quê? Que você tenha as suas ações individuais e você só pensa em você e se o ponto é você. E às vezes não é que necessariamente todas as pessoas que acabam acreditando nisso são pessoas ruins. Mas é um pensamento meio, né, que até lógico se você for parar para pensar dessa forma. Peraí, se tem pouco ali e eu preciso pegar um pouco daquilo, se eu deixo um pouco daquilo para o resto da sociedade, eu sou besta e eu fico sem, porque a sociedade ela é cruel. A gente tem essa ideia do pensamento de justiça, né? Quer dizer, se eu fizer que agora eu vou colher lá na frente coisas boas, e não necessariamente é. A vida ela não é necessariamente assim. Isso aqui agora acabei de pensar, eu nem tinha pensado nisso antes, mas acabei de pensar que agora no filme O Poço, um dos protagonistas ele vai pensa nessa questão de deixar para o outro, fazer a sua parte mesmo que as pessoas não estejam fazendo, e quando na verdade ele percebe que ele está fazendo a parte dele, mas ninguém está fazendo, então, né? E isso é o sentimento que a gente está tendo muito nessa pandemia. Quando você abre o Instagram e tem aglomerações de amiguinhos em casa, ou tem, né, pessoas indo para a praia, muito provavelmente você já deve ter feito essa correlação agora, né? Pessoas indo para a praia, pessoas indo para academias, pessoas indo para casa de amigos e tal. E aí, ao mesmo tempo, você que está, né, deixando o cabelo crescer porque não quer ir no salão para evitar o risco, né? Você é o besta, você é né, aquele que tá perdendo a vida quando tá todo mundo fazendo, né, enfim.
O que é? O que é bastante interessante nisso é que se a gente for estudar a história, né, da humanidade, aí eu vou de novo fazer a referência do livro, né, que eu estou lendo atualmente, o livro Sapiens, mas também vou fazer referência de um outro livro, esse livro que magicamente apareceu aqui na minha mão, né, que é o Darwin Sem Frescura, do Pirula, e o Reinaldo José Lopes, que é o autor do livro 1944, O Brasil Antes de Cabral, né? Então são esses dois livros, Sapiens e esse daqui são os livros que eu li mais recentemente, e ele fala coisas bastante interessantes, especialmente sobre a nossa evolução como sociedade. Esse aqui fala de uma evolução mais biológica, né? E o Sapiens fala de uma evolução mais histórica, né? Os dois acabam se convergindo bastante, né, em relação a isso. E aí eles falam sobre a questão de como a gente só evoluiu como sociedade porque a gente aprendeu a cooperar. A gente coopera com pessoas que a gente não conhece, né? Mas simplesmente porque a gente tem algum senso em comum com aquela pessoa. Seja, às vezes, hoje a gente vai parar para pensar, né? Pode ser um time de futebol, pode ser uma religião, pode ser um partido político, pode ser um pensamento ideológico, pode ser, enfim, qualquer coisa. Mas a gente consegue cooperar com outras pessoas que a gente não necessariamente tem um relacionamento de afetividade familiar, que é diferente, né, de outros animais. Alguns até cooperam, mas não tem essa organização de cooperação como a gente tem. A internet ela não funcionaria se não fosse, né, esse poder de cooperação. A gente atingiu um poder de cooperação tão grande que a gente consegue fazer uma rede mundial de computadores. Né? Olha que coisa interessante. O que é a internet? A internet não é um lugar. A internet são vários computadores conectados um com o outro, né, que consegue fazer com que um tenha relação com o outro. E isso aí, a comunicação é algo sensacional para a gente mostrar esse poder de cooperação, né? Seja em línguas, tá certo que a gente uma vez tentou criar uma língua universal, o Esperanto, e não deu muito certo, porque a questão de línguas é o que eu já falei anteriormente também, vou falar aqui agora, que a questão de línguas é que ela envolve cultura também, né? Então, se você quer criar uma língua só para o mundo todo, você tira a parte de cultura, porque a língua não funciona assim. Mas fora essa parte de cultura, a gente conseguiu fazer coisas que foge desse intermédio cultural. Tem, por exemplo, a própria ciência, que a ciência funciona dessa forma. Eu aqui no Brasil faço uma descoberta, o cara lá na China ele vai ler o que eu fiz e falar bem assim, bom, beleza, eu vou cooperar com você, eu vou testar para ver se o que você fez está correto. E ele vai lá e testa da mesma forma, e se funcionar, ele vai dizer, ó, gente, o que Eric fez lá no Brasil funciona. Se não funcionar, vai dizer, olha só, gente, achei outra coisa, me ajudem aqui. Aí manda, aí um alemão vai e faz o teste das duas formas e vê como faz para poder funcionar melhor. Assim é a ciência. E por causa dessas cooperações, a gente tem, por exemplo, cabos, né, que liga, né, as Américas à Europa, que são cabos que a gente depende necessariamente, intrinsecamente dele para que as nossas coisas, nossas interconexões continuem funcionando. E isso é poder de cooperação, não é só entre estados, um estado Brasil e um estado, sei lá, França. Não, são entre povos, são entre pessoas, são milhões de pessoas cooperando para que as coisas, né, elas tenham o mesmo resultado. Ou seja, a gente só evolui através da cooperação. Então é através do pensamento coletivo, é olhar, como aquela frase que eu falei lá no início, né, que um só será livre quando todos forem livres. Essa pandemia, né, só será necessariamente, as pessoas serão curadas quando todo mundo for curado. E não essa ideia do novo normal, que tudo bem pessoas morrerem, 1000 e tantas pessoas por dia morrerem, desde que eu viva a minha vida e que eu enfrente as coisas da minha forma. E se chegar até a mim, tudo bem, porque eu tenho um histórico de atleta, eu faço meus exercícios, eu vou passar aquilo. Beleza, você vai, mas pode ser que tenha alguém do seu lado que não vá passar. E se aquela pessoa ela não está necessariamente feliz, ela não está necessariamente triste, por mais que não te atinja diretamente naquele momento, te atinge de alguma forma, atinge, né, a sua sociedade, a sua comunidade de alguma forma, né? Aquele lance de que, beleza, abre o comércio porque as pessoas precisam pagar as contas, os comerciantes precisam pagar as contas, as pessoas precisam viver, tá, mas não tem quem vai lá comprar porque as pessoas estão morrendo, porque as pessoas estão com medo. Então você vê que tudo tem a sua individualidade, mas ela está relacionada num contexto muito maior, contexto de comunidade, contexto de colaboração. Associado a isso também tem a ideia
que essas próprias ideologias que estão hoje dominando ainda o mundo, e o próprio sistema, o próprio sistema capitalista, ele prega essa ideologia, que é a ideia de que você sempre precisa ser o melhor, você sempre precisa ser o número um, você sempre precisa se sobressair, você é a pessoa mais importante. Então, por mais que, de novo, por mais que você pegue a doença, não, tudo bem, porque eu já, né, eu treino, então eu vou passar. Então tudo tem esse lado individual, né? Mas aí eu deixo uma reflexão, eu deixo um questionamento para você, né? Que é o seguinte: se todo mundo, como o próprio sistema prega, se todo mundo for o melhor, quem vai ser o melhor? Se todo mundo for o número um, quem vai ser o número um? Se todo mundo, né, tem essa esperança, né, que o sistema te dá, não, porque você pode mudar de vida, porque você pode fazer isso. Beleza. Se todo mundo mudar de vida e atingir o número um, quem vai ser o número um de verdade? Tem, claro, a importância da sua individualidade, do seu, né? Eu sou super a favor de liberdades individuais, mas liberdades individuais que elas sejam cerceadas no momento em que está atingindo a sociedade. Eu não posso simplesmente pegar uma arma e sair atirando a esmo para cima, mesmo que não seja direcionado a ninguém, para cima, porque vai atingir uma outra pessoa. Né? E eu não posso simplesmente dizer, não, mas a gente tem que aprender a lidar com essa chuva de balas aí, é só desviar da bala, se não está me atingindo, aí outro pode dizer, não, não tá me atingindo porque eu estou andando com um colete à prova de balas para cima, aqui, protegendo a minha cabeça. Entendeu? Então, é muito isso. Eu não vou fazer isso por quê? Porque é um senso de comunidade. E esse questionamento, gente, já para finalizar o vídeo aqui, esse questionamento, ele, claro, não é um questionamento conclusivo, né? Nunca é um questionamento conclusivo. Nada que eu trago aqui é uma conclusão, uma verdade única, né? Mas eu tenho certeza que você já deve ter parado para poder pensar, enquanto eu falava aqui, de pessoas que andam com máscara no queixo porque ela não consegue respirar tão bem, né? Às vezes incomoda ela, então ela não consegue respirar bem, então anda com a máscara no queixo, sem se preocupar com outra pessoa, máscara na orelha, aí usa esse lance da hashtag o novo normal, né? Muito provavelmente você já deve ter lembrado também dos desembargadores, né? O desembargador lá que não quer andar com a máscara porque, né, ele está acima das outras pessoas, né? Policiais, juízes, né? Ou de repente uma engenheira civil que não é cidadã, mas é uma engenheira civil formada melhor do que a gente, né? Então essas pessoas, na verdade, não tem diferença entre a pessoa que diz eu sou engenheiro civil formado melhor do que você e uma pessoa que vai para a praia quando a imensa maioria das pessoas estão em casa se protegendo. Eu falava assim, mas eu vou para a praia e a praia está vazia. Claro que está vazia, porque as pessoas estão em casa se cuidando. Mas se todo mundo começar a pensar dessa forma, eu vou lá porque ninguém está lá, todo mundo vai para lá, e aí aconteceu, né? Enfim, não sei quando esse vídeo vai sair, mas aconteceu esses dias no Rio de Janeiro, praias abarrotadas. Porque, né, eu posso e o outro não pode. Então, eu posso ir para a praia, o outro tem que ficar em casa para que eu vá para a praia, né? Hashtag novo normal. Mas é isso, pessoal. Era essa mais uma reflexão aqui que eu queria trazer para vocês, com meus cabelos maravilhosos, repito, né? Não estão sendo cortados exatamente ao pensar nessa sociedade que não quer pensar em mim, mas tudo bem. Brincadeiras à parte, mas essa é a minha opinião, a opinião que eu queria trazer aqui para vocês. Eu quero saber, claro, o que você acha, então deixe os comentários aqui embaixo, qual é a sua opinião sobre isso. Se não, eu estou falando besteira mesmo, as pessoas têm que aprender a viver com o vírus e bola para frente, suas histórias, as peripécias aí, né, de repente tentar fazer uma sociedade um pouco mais social, vamos colocar assim, né? Mais uma vez, se você chegou aqui no canal por causa desse vídeo, não conhece meu conteúdo aqui, eu falo sobre cultura, sociedade, filosofia, sociologia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, dá um botãozinho de curtir, porque ajuda bastante aí na divulgação do vídeo. Se você não curtiu, pode dar um botãozinho de curtir, mas deixa no comentário o motivo para que eu possa melhorar aqui o conteúdo para você. Compartilhe o vídeo aí para os amigos, para a gente passar essa reflexão adiante. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!